E agora sim, Carmen de Loures, um dos grandes nomes da representação em Portugal, acaba de lançar o seu segundo livro de memórias e nós estivemos à conversa com ela em sua casa. Talvez não tivesse pensado em escrever um segundo livro de memórias, embora o primeiro tivesse como título Retrato Inacabado. Mas o tempo foi passando e Carmen de Loures foi escrevendo como quem foge do mundo que a rodeia, ao mesmo tempo que lhe deita um olhar curioso, ora feliz, ora desgostoso. Nascia assim este outro livro de memórias e de descobertas, nomeadamente do que há em si própria ainda por explicar. Eu acho que se descobrem sempre coisas, há sempre, desde que a pessoa esteja viva e penso que está viva, isso também é importante, tudo surgem coisas que nós... E surpreende, chega-se a surpreender com coisas que descobre. Não é só escrita, é isso que eu digo aí, surpreendo. Às vezes surpreende. É bom, naturalmente, ou então é tontice. Não, eu acho que é muito bom. E acho que é lucidez também. Não sei se é lucidez. Mas é, de facto, dá-me prazer, não é? Penso muito. E as coisas surgem quando se pensa, as coisas surgem quando não se espera e surgem onde não julgamos que não vai acontecer nada, pode acontecer, não é? Há muitos episódios muito curiosos, não ligados propriamente ao ofício de representar, neste livro, e há um que eu acho muito saboroso. Porque é que uma menina, a Carmen, quando lhe dão a sua primeira máquina fotográfica, resolve fotografar couves? Porque é uma fotografia de couves, a sua primeira fotografia. Devo dizer que a minha primeira máquina fotográfica também só tirava fotografias deste tamanho. Sim. E eu não sei, nessa altura, se calhar não se podiam ampliar, não me recordo. Não, acho que não. E eram a preto e branco, claro. Claro, isso está bem, mas isso também não vamos ser mais exigentes. Mas porquê couves? Não sei. E só agora... Porque fotografar algo para muitos seria uma coisa banal, uma coisa que não eu tinha à minha volta, aí onde estavam as couves. Havia flores? Havia flores. Havia espigas que me entusiasmavam, as espigas, andar por entre as espigas que eram quase da minha altura, e tudo isso. E, enfim, havia muita coisa. Havia pessoas, que depois eu também tirei vários retratos à minha irmã e às pessoas e às amigas dela, e pronto. Mas a primeira foi às couves, não sei porquê. Eu não sei, eu própria. E quando realmente foi revelado o primeiro rolo... Se fosse uma pessoa adulta, eu até acreditava que entre algumas pessoas e as couves, merecessem mais as couves. Ou os animais. Também tem algumas com cães, mas já não conservo. E quando realmente vieram, quando o meu irmão foi, lembra-se do António? Claro, quando o António mandou revelar, ficou muito surpreendido com as couves. E toda a gente que viu disse, mas porquê é que fotografaste as couves? Isto o que é? São couves. Mas porquê? Não sei. Não sei se foi a primeira coisa que vi quando saí a correr com a máquina toda contente, porque eu sonhava ter uma máquina fotográfica. Não sei se foi isso, eu não sei o que é que está em 1935. Pois, olha, nem sabia que em setembro, portanto foi na época das férias, foi em Oliveira de Frades, na Beira Alta, onde eu passava férias. Oliveira de Frades, 1935. Até hoje existe a fotografia. Quem é que a guardou? E outras não sei. Se calhar por isso, porque me chamaram tanta atenção. Ficaram todos tão admirados de eu ter fotografado as cores, que eu se calhar guardei a fotografia por causa disso. Também se fala no livro do monóculo do senhor seu pai. E olha, é verdade. Isso encontrei não há muito tempo. E o que é que recorda? É claro que olhar para o monóculo é o seu pai. Sim, que aliás perdi-o com 15 anos. E lembro-me muito dele a trabalhar com um monóculo. Eu não sei se o monóculo, aliás eu digo nisso que escrevo, eu não sei porque é que ele usava monóculo, porque era um bocado moda na altura. Sim. Ele trabalhou com o Essa, o meu pai ainda trabalhou com o Essa de Queiroz, que também usava monóculo. Eu não sei se também seria por isso, porque ele tinha 18 anos quando foi trabalhar com o Essa, que o Essa já tinha muita idade lá, nessa altura. E ele era jornalista, meu pai. Para as pessoas mais novas estamos a falar de Essa de Queiroz. Exato, porque eu disse o Essa, podia ser outro Essa. Mas geralmente o Essa. Sim, o Essa é sempre o Essa de Queiroz. É quase sempre o Essa de Queiroz.
E ele teve a honra de trabalhar com essa pessoa. Iam ao teatro e certamente que este binóculo era usado... Pela minha mãe, sobretudo. Eu não sei se usei alguma vez, se calhar um bocadinho por brincadeira, mas... Para se usar o binóculo era que estava muito longe. Nós tínhamos sempre um camarote, porque tínhamos um camarote reservado, por isso é que eu também digo aí no livro que depois do meu pai desaparecer, nós não ficámos... Bem, isso não digo. Mas no primeiro livro falo nisso. Mas subentende-se. No primeiro livro falo nisso. As condições da família... As condições de vida foram muito diferentes e, portanto, já não tínhamos o camarote e fomos para a geral, lembro-me dessa vez. O chamado galinheiro. Para o galinheiro. Que se chamava nessa altura, hoje em dia também acho que já nem... Eu acho que já ninguém vai para a geral, não é? Não sei, eu acho que já praticamente não há geral. Não, eu penso que não. Ou pouca gente irá para lá. Sim. Mas eu fiquei a saber no livro, e eu por acaso não conhecia o termo em francês, que galinheiro ou geral em francês é paradis, paraíso. Paraíso. Independentemente de estar ou no camarote ou lá em cima na geral, a magia era a mesma? Sentia a mesma magia em si, ao ver teatro? Sentia, porque era teatro. Mas agora está a fazer uma pergunta em que eu nunca pensei. Uma coisa... Quer ver que ele vai descobrir uma coisa dentro de si? Exatamente. Era capaz lá em cima ainda ser mais... Porque era mais sacrifício. Porque primeiro eu ia ao teatro de graça, claro. Porque o meu pai tinha direito aos camarotes todos porque o meu pai também esteve ligado ao teatro, sim. Não é? Como sabe. E, portanto, não se aprecia tanto uma coisa que nos é dada como uma coisa que se faz sacrifício para ter. Para ter, exatamente. De modo que, se calhar, essa referência que eu faço ao galinheiro e que ficou na minha memória é capaz de ser mais importante do que quaisquer outros espetáculos que eu tenha visto, não é? Estão a gostar? Talvez, não vale a pena porque a conversa não ficou por aqui, se bem que Carmen de Loures mereça todos os aplausos. Certamente que já sabe que eu fui ator profissional de teatro durante 10 anos e a esta senhora o fico a dever e vai agora perceber porquê. Alguma vez, naquela altura em que estava ou no camarote ou lá em cima na geral a ver teatro no Nacional, se imaginou em cima do palco a representar no Nacional, por exemplo, Frei Luís de Sousa? Não, porque eu não pensava ser atriz. Os meus irmãos é que pensavam, o António chegou a ser, a minha irmã não, com grande desgosto dela. E de facto eu não pensava, era a única dos três que não pensava ser atriz. Pensei ser missionária, pensei ser professora, era tudo o que fosse falar às pessoas. Dar-se aos outros? É curioso, bem, mas eu nessa altura não pensava. Hoje é que penso que era isso, no fundo, era a palavra, era que a palavra chegasse aos outros, porque a palavra para mim tem uma importância faz todo o extraordinária. Não foi por ali, não foi por lá. Tinha de ser aquela via. Sim. Foi aquela via que me foi proporcionada, que me foi indicada, que me foi destinada, naturalmente. E fiz o que pude. E fez muito bem. Fez muito bem, Carmen. Ainda bem que foi. Eu não sei como é que terá feito o papel de Maria de Noronha quando o fez no Nacional, sim. Mas sei como é que fez o papel de Madalena de Viena quando fez na televisão. Porque se eu quis ser ator, assim o devo. E a este espetáculo o devo. Imagina. Porque eu lembro-me tão bem, acho que nem dormi de empolgado que fiquei ao ver esta peça na RTP, Frei Luís de Sousa, e que depois foi repetida muitas vezes. Por autores e era uma encenação do Listopado. Exatamente. Foi das primeiras peças que eu fiz com o Listopado. Não foi a primeira, mas foi das primeiras. E certamente que no dia a seguir não se falaria de outra coisa, porque as pessoas no dia seguinte, a verem uma peça de teatro na televisão... Nós não podíamos sair à rua. Porque era, de facto, uma coisa... Era um acontecimento? Era um acontecimento. Semanalmente? As pessoas vinham todas, semanalmente havia. Era semanal o programa e as pessoas... E até se dizia que nesse dia, e por isso... Era a quarta-feira. Era a quarta-feira, era. E por isso, segundo consta, e tenho a impressão que é verdade, passou a ser o teatro à segunda-feira, porque era o dia de folga dos teatros.
quando uma pessoa era escalonada para uma peça, recebia o seu papel assim? Recebia o papel assim. Não nos davam, não tínhamos direito à peça, por acaso o Frei Luís de Sousa toda a gente mais ou menos conhecia, e se não conhecia ia comprar, ia buscar, ia à estante, etc. Mas havia peças, quando eram traduções ou peças que nós desconhecíamos, que nos víamos aflitos, e eu lembro-me de ir muitas vezes tentar ouvir durante a representação o resto da peça porque não a conhecia. Porque é mais complicado trabalhar uma personagem assim, não é? Sem o conhecimento de toda a ação. E vinha a deixa, que era... Era a última deixa? Era o que tínhamos depois de falar. E quem é que escrevia Não isto? és... Sim. E quem escrevia isto havia copistas que passavam os papéis. E era sempre, por exemplo, aqui acho que era sempre o mesmo copista, isto foi 3 anos depois. Sim, assim deve ser porque a letra é idêntica. Exatamente. E o Nacional tinha o seu copista e todos os papéis, tinha de ser uma pessoa com boa letra, uma letra bem legível, claro. Senão ainda nos víamos mais aflitos. Por acaso eu desconhecia que isto era assim. Virginia Woolf? Virginia Woolf, isto era Virginia. Olha, isso deu-me o meu amigo João Vasco, que entrava comigo na Virgínia, o ator, e que a peça era uma criação de uma produção do Teatro Experimental de Cascais com o Teatro Nacional. E o João, depois a seguir, quando foi a Londres, trouxe-me essa, que acho muito lindíssima. Sim, a imagem mais conhecida. E que até o cartaz era com esta imagem. Ganhou prémios com este espetáculo? Ganhei. Claro, aliás, ganhou vários. Sim, mas... É importante para si ganhar prémios? Evidentemente que é. Mentia se dissesse que não era. É importante, é sempre importante. Mas acho que às vezes nos trazem mais responsabilidade, assim como as boas críticas. Trazem-nos... Eu acho que nunca gozei muito as coisas boas que disseram de mim. Agora é que às vezes agora no livro... Aliás, aqui no livro o Vítor lutou para que eu fizesse isso. O meu marido era uma das coisas que, enfim, que ele queria muito, era que eu fosse uma base de dados, este livro também. E ele insistiu muito comigo, a pena ele hoje já não poder assistir ao lançamento, mas de qualquer forma, eu hoje quando leio essas críticas e essas coisas que estão aí, fico... Quer dizer, se calhar aprecio mais do que apreciei na altura, porque na altura achava que tudo isso me criava muito mais responsabilidades. A conversa estender-se-ia por mais de 1 hora, sempre ao ritmo das suas memórias desfiadas. Como terá sido o dia em que lhes devolveram em forma de livro? Quando o João Rodrigues, da assistente, me veio fez o favor de me vir trazer o primeiro livro, eu fiquei muito contente, evidentemente, gostei, e até a fotografia tinha sido escolhida por mim, e achei que estava com uma capa ótima e tal. E disse, ainda bem que a letra é boa, porque isto é para pessoas de idade. Porque isto vai ser mais lido pelas pessoas de idade, como é lógico, porque são as que me conhecem melhor e não sei o quê. Bom, de maneira que... Muito obrigado pela parte que me toca. Não, é uma criança, obviamente. Não. É uma criança. Mas, e então, pus o livro ali em cima da secretária e durante 2 dias não lhe peguei. Com medo. Porque... Mas é a sua vida, que está aí parte da sua vida. Mais uma razão. Não, fiquei com medo com medo da escrita, de não ser, porque eu, no fundo, eu gostava de ter sido escritora. Talvez seja um bocadinho isso. Mas medo porquê? Se a escrita é a do coração e a do respeito pelas palavras dos outros e de quem sempre soube ser digna e elevadíssima mensageira, dos poetas, dos escritores e dramaturgos. Medo de quê? De viajar no passado? Mas como? Se Carmen Dolores é deste presente e o que ainda tem para viver pertence ao futuro. O futuro das palavras que sempre se reinventam. Magnífica senhora dos nossos palcos.
E porque, como diria a Almada Negreiros, os olhos da memória veem melhor que os nossos, cada uma das senhoras presentes leva o livro de Carmen de Loures para casa.